Olá, sejam mais que bem-vindos, agradeço você pela inscrição, lembrando que aqui você não é apenas um inscrito, você acaba que se tornando um grande amigo meu, então seja mais do que bem-vindos. E você que tá passando por aí exatamente agora, já vem já fazer parte da nossa comunidade, tudo que você tem que fazer é só se inscrever e você já é membro da nossa comunidade, tá? Hoje eu tô trazendo o Intel Core i5-2400, ele é pertencente à segunda geração de processadores da Intel. Seu ano de introdução foi 2011 com microarquitetura em 32 nanômetros. O preço do produto, pelo menos no Brasil, fica em R$125, exatamente isso. Com R$125 você já tem esse grande investimento em mãos. Já para poder importar, fica meio que indefinido, porque vale muito a pena você prestigiar aqui os nossos vendedores brasileiros. Tecnologia Hyper-Thread não possui, são apenas 4 núcleos, 4 linhas normais encontradas em diversos processadores da Intel. Paulo, você sempre fala que tecnologia Hyper-Thread é essencial. E agora? É essencial, faz muito bem, é muito ruim você ter um processador que não tenha essa tecnologia. Mas cá para nós, um processador que você consegue encontrar, né, até por R$125. E aí, né? Então a gente não precisa de muita coisa também. É um processador que vai te ajudar, dá para poder empurrar alguns jogos, mas a gente tem que respeitar a questão da microarquitetura também e o ano de introdução, né, que ele foi fabricado. Então, basicamente é isso daí. Tecnologia Turbo Boost, ele possui 5, o nosso ponto base de 3.1 e o nosso Max chegando a 3.4, tá? A versão do Turbo Boost aqui é 2.0, a mesma encontrada em diversos processadores da Intel. Multiplicador desbloqueado ele não possui, mas é sempre aquilo, né? Sempre vai existir uma forma de aumentar, pelo menos o Turbo Boost um pouquinho maior aí. Memória cache são 6 MB de cache, coisa de época, né? Naquela época, para os i5 sempre eram 6, né? Para o i3 também eram 6 e já para a linha i7 era meio que 8. Então, nada de ruim aqui. A gente sabe que se tivesse a porcentagem maior, seria muito interessante, mas para esses processadores um pouquinho retrô, a gente não pode reclamar muito. Controlador de memória, a gente tem um DDR3 trabalhando a 1333 MHz com o seu limite máximo de 32 GB. Não há possibilidade de aumentar essa frequência e o limite máximo dela é de 32. Lembrando que em diversas placas que a gente vai comprar sobre questão de placa-mãe, não tem um limite que chega a 32, a maioria é 16, tá? Então não precisa fazer grandes investimentos, né? Vai querer colocar 32 GB, mas só que a placa-mãe que você for comprar de repente, ela vai empurrar só 16. Tome cuidado com relação a isso, dá uma olhadinha nas especificações que você quer na sua placa-mãe, tipo de chipset, para você não fazer a escolha errada. Canais de memória, nós temos 2 canais de memória, assim como diversos outros processadores de linha, então há a possibilidade de você estar fazendo o Dual Chain. Eu não vou falar sobre a questão de placa-mãe de referência, porque não precisa, a maioria das placas-mães que a gente compra já é Dual Chain, então não precisa a gente estar falando isso, mas é sempre bom. 2 canais no processador, 2 canais na placa-mãe, ok? Então nada de fazer Single Chain, Flex Mode, Trip Chain, Quadra Chain, não há tecnologia para isso, tá? Mas há a possibilidade de você fazer Dual Chain ou Flex Mode, que seria no caso aí misturas de memória. Eu sempre faço isso, sempre falo isso nos relatórios, porque os nossos relatórios aqui, eles seguem um padrão, é dentro do padrão que a gente encontra mais sensibilidade ainda para poder entender de forma mais natural o nosso tipo de conteúdo. O socket do processador da placa-mãe é o LGA 1155, então esse tipo de socket que a gente vai procurar na sua placa-mãe ou o cooler que a gente precisa. Chipset compatível, coloquei aqui o H61, é um tipo de chipset que ele é compatível com diversos processadores, a maioria não precisa nem atualizar a BIOS para poder aceitar, tá? Basta você ter o chipset H61 e o seu processador vai funcionar corretamente. Paulo, eu tô perdido, o que eu faço? Eu nem entendo disso. Deixa aqui nos comentários, né, a identidade da sua placa-mãe, se você não baixa aí o AIDA 64 ou CPU Z, e lá vai estar em Motherboard, você vai dar uma lidinha lá e vai deixar aqui para mim o nome da sua placa-mãe. Eu vou verificar se esse processador é compatível com ela, ou o tipo de placa-mãe que você preferir, ou que você tem, ou que de repente você quer fazer aí o upgrade. O TDP do processador é extremamente alto para uma coisa, né? A gente sabe que a arquitetura de 32 não esquenta mesmo, então já é normal. É 95 watts. Aqui a gente precisa de um aprimoramento interessante para poder dissipar esse calor. De 120 a 135 de TDP de cooler, tá? Um cooler com 135 de TDP é o suficiente para poder acalmar esse camarada estressadinho aqui. Limite estável do processador é até 72 graus, assim diz a Intel. Oh, meu querido,
querido, até 72 graus você pode utilizar tranquilamente. Mas cuidado com relação a isso, eu te aconselho você até 62 aqui para poder trabalhar muito bem com esse processador. Sobre a questão de VRM, se ele esquentar muito, eu acredito que vai esquentar mesmo, é de 80 a 96. Eu tava falando de 80 a 90, né? Mas vamos agora falar mais que 80 até 96, ele vai estar na sua saúde perfeita, então não precisa se preocupar com relação a isso aí não, tá? 110, 120 aí é hora de você tacar essa placa-mãe no lixo e comprar outro tipo de placa-mãe, né? Com um dissipador, quem sabe aí nos MOSFETs ali, no VRM, quem sabe. Não vou fazer muito grande investimento, porque quem procura esse tipo de processador, o tipo de chipset, só quer jogar aquele joguinho básico, né? Não quer fazer grandes investimentos, então é uma ótima ideia sim, tá? Controlador gráfico é a parte que eu mais amo nos processadores da Intel. Alguns, logicamente, a linha Xeon. Lembrando que a gente tem a linha Xeon bem completa aqui, dá uma pesquisada lá no nosso playlist, tá? Aqui a gente tem o gráficos HD Intel 2000. Gente, as pessoas sempre me perguntam se dá para poder rodar algum jogo com chip gráfico. Na maioria das vezes, esses camaradas eles baixam alguns programas, né, algumas placas de vídeo virtuais e os caras conseguem rodar alguns jogos, tá? Mas eu não vou aconselhar em nenhum vídeo que a gente for postar aqui no YouTube você rodar com chip gráfico integrado. Não vou te aconselhar de forma alguma. Tem algumas pessoas que reclamam comigo: ah não, Paulo, aqui roda sim, você tem que falar que roda, mas é muito complicado, eu não aconselho. Faça um investimento numa plaquinha de vídeo para você rodar pelo menos os joguinhos mais simples, né? Eu já vi diversas placas de vídeo aqui que roda grandes jogos por R$300, né? É um investimento bem pequenininho com relação a placas de vídeo assim, 1660, né? Chegando a quase R$4.000, R$3.000. Comparar R$3.000 com 220 é muita coisa, né? Então vale a pena você fazer um investimento. Agora, para joguinhos medianos, brincadeirinhas, né, na internet, algumas coisinhas assim, eu acho que o HD Intel 2000 roda alguma coisinha assim, tá? Aqui a gente não tem o suporte pro 4K e nem suporte pro DirectX, tá? A gente não tem essa informação, mas o suporte pro HD ele tem sim. E o que significa? Vai assistir filme da Netflix com qualidade HD, com certeza, né? Ainda mais para você que fez aquele plano Full HD lá da Netflix, vai dar muito certinho aí para você. Controlador PCI Express a gente tem um 2.0, nada de fazer investimento com placas de vídeo 3.0. Mas por que, Paulo? Vai dar algum tipo de problema? Vai estragar? Ela não vai funcionar? Ou ela não vai dar vídeo? Vai dar vídeo sim, tá? Algumas coisas relacionadas quando não dá vídeo, isso tá relacionado a BIOS e não o seu conector PCI Express, tá? Tá relacionado mais pela compatibilidade mesmo, que às vezes a sua placa-mãe encontra com relação ao processador, placa de vídeo, programa, isso tudo depende da versão da sua BIOS. Fonte potência real, sempre potência real. Paulo, o processador ele é fraquinho, não precisa de muita coisa não, será? Não. Não importa o tipo de processador que você for utilizar, pode ser um Celeron, um Pentium, qualquer tipo de processador, a fonte tem que ser no mínimo 450 potência real com PFC ativo e no máximo 650 com PFC ativo, tá? A qualidade ou o selo você escolhe conforme aquilo que vai se encaixar aí basicamente no seu bolso. E aí, gostou do vídeo? Não deixa de se inscrever, a gente sempre vai estar junto. Não se esqueça de utilizar o filtro de linha. Achou que eu ia esquecer, né? Não vou esquecer não. Não se esqueça nunca de utilizar o filtro de linha. Tamo junto sempre, não deixe de se inscrever. Vamos lá, tamo juntos sempre.